Olá, pessoal. Vamos para agora a nossa última aula da apostila número 2, conceitos básicos de eletrostática. Aulas 39 e 40, conceitos básicos de eletrostática, está na página 163. Vamos lá. Então, antes de falar dos conceitos básicos de eletrostática, nós vamos comentar um pouquinho sobre pessoas que representaram muito no estudo da eletricidade. E uma dessas pessoas é o Tales de Mileto, foi grego, e ele foi um das primeiras pessoas, ele é do século 7 a.C., e ele começou a perceber que um certo material, quando atritado com pele de certos animais, possuía a capacidade de atrair pequenos objetos, pequenas partículas dessas constituídas de palha, tá bom? A essa substância dava-se o nome de âmbar. Então, essa substância que ele observou, esse fenômeno da atração, era denominada de âmbar. Âmbar, em grego, significa elétron. Daí deriva a palavra eletricidade, de elétron, que significa âmbar. Uma resina que tinha a capacidade que, depois de ser atritada, de atrair certos objetos. Outro ilustre também nos estudos da eletricidade é o Charles Auguste de Coulomb. Ele é um francês e ele se destacou muito por elaborar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ele se baseou nessa lei de Coulomb através de um aparato experimental que ele chamou de balança de torção, e através desses resultados obtidos nessa balança de torção, ele chegou às conclusões da primeira lei de Coulomb, né? Essa primeira lei de Coulomb, ela informa que a atração que ocorre entre duas partículas carregadas é proporcional à carga que eles possuem e inversamente proporcional à distância. O Coulomb ele era francês, nascido em 1736, século XVIII. Aí nós temos essa atração. Então, quando eu tenho objetos carregados com partículas de mesmo sinal, surge entre eles uma carga de repulsão, e quando essas partículas têm cargas de sinais contrários, surge uma força de atração. Então é o seguinte, então a eletrostática é o estudo das cargas elétricas em repouso e os seus efeitos. Então, onde que tem essas cargas elétricas? Todos os corpos que possuidores de elétrons, são possuidores de elétrons e prótons. Então, essas partículas são portadoras de cargas elétricas. O elétron ele tem carga negativa e o nosso próton é caracterizado como carga positiva. Coulomb ele descobriu, deduziu, enunciou a lei de Coulomb. No entanto, ele não sabia a quantificação exata, quanto que vale a carga de um elétron, quanto que vale a carga de um próton. O físico responsável por essa determinação foi o norte-americano Robert Andreas Millikan. Então, Millikan, em 1923, ele ganha o prêmio Nobel por essa determinação da carga elementar. Ele quantificou essa carga elementar em 1909 através de um experimento chamado utilizando gotas de óleo. Essa carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, em homenagem ao Coulomb, pelos trabalhos que ele tinha feito anteriormente, o que serviu de base para que outros cientistas pudessem avançar. Então, nós temos corpos que podem ter três características em relação à eletrização. Eles podem ser corpo neutro. Quando eu tenho um corpo neutro, significa que o total de prótons é igual ao total de elétrons. Se ele é carregado positivamente ou ele é eletrizado positivamente, significa que o número de prótons é maior do que o do elétron. E se esse corpo é negativamente eletrizado, significa que o número de elétrons é maior que o número de prótons. Então, as substâncias, os materiais, elas podem ser classificados como condutores ou isolantes. Quem são os condutores? São certos materiais que facilitam a passagem da corrente elétrica. Isolantes são os materiais que dificultam essa passagem elétrica. Isolantes também são chamados de materiais dielétricos.
Então, tanto materiais condutores como isolantes têm uma estrutura interna constituída de átomos, e esse átomo tem no seu centro uma região carregada de partículas positivas e neutras, e ao seu redor as cargas negativas constituindo a eletrosfera. Esse daqui é um exemplo de Rutherford. Então, qual é a característica dessa estrutura interna para os condutores? Nos condutores, temos que esses elétrons que estão circulando ao redor do núcleo, eles sentem uma força de atração fraca. Então, ele tem uma possibilidade de movimentação maior do que no isolante. Isso favorece com que exista a troca de elétrons e o elétron flui durante esse material. Ao contrário do que acontece nos isolantes. Essa força de atração ela é forte, o que dificulta que esses elétrons se movimentem e favoreçam a movimentação de elétrons, a movimentação do elétron, que vai resultar na corrente elétrica em certos materiais. Então, a força de atração que os elétrons sentem em relação ao núcleo nos corpos isolantes ela é forte, o que dificulta que esse elétron transite e saia dessa região pertencente a esse átomo e vá para outro átomo, enquanto que em condutores essa força de atração ela é forte. Desculpa, no condutores é fraca, no isolante é forte. Quantidade da carga elétrica. Como que vai ser feita a quantificação? Então, a carga elétrica, para saber a carga elétrica de um objeto, de um corpo, eu vou pegar o N, que é o número de partículas que está sobrando, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Se o excesso de partículas for prótons, então eu sei que essa carga é positiva, eu coloco um sinal de mais. Se o excesso for de elétrons, eu coloco um sinal de menos. Princípios da eletrostática. Quais são os princípios da eletrostática? O princípio das ações elétricas. O que diz esse princípio da ação elétrica? Que cargas de sinais contrários sofrem uma força de atração, cargas de sinais iguais sofrem uma força de repulsão. Esse é o princípio de ação elétrica. Outro princípio das ações elétricas: carga de mesmo sinal se repele, carga de sinais contrários se atraem. Princípio da conservação da carga elétrica. E esse princípio nos informa que, desde que o sistema seja isolado, a quantidade de carga elétrica antes de um processo de eletrização será igual à quantidade de carga elétrica após esse processo de eletrização. Então, em um sistema isolado eletricamente, a quantidade total de carga se conserva, ou seja, a soma das cargas elétricas do sistema permanece constante. Agora vamos para os processos de eletrização. Quais são os processos de eletrização? Tem a eletrização por atrito. Esse processo de eletrização por atrito, então eu terei dois materiais com características de isolantes. Eu vou atritar, vou esfregar um corpo no outro. Esses materiais eles têm a capacidade de atrair elétron com mais facilidade do que outro. Então, nessa situação, o que eu tenho? O corpo B ele possui uma capacidade de atrair os elétrons do corpo A. Então, ele vai pegar esses elétrons do corpo A. O corpo A perde elétrons, ele fica positivo, e o corpo B tem um excesso de elétrons, que refere esses elétrons que ele ganhou do corpo A, então ele fica carregado negativo. Então, característica do processo de eletrização por atrito. No final do processo, os corpos ficam carregados com cargas de sinais contrários. Aqui nós temos essa tabela que representa para nós uma série triboelétrica. Essa série triboelétrica nos indica qual dos elementos vai ganhar elétron ou vai perder elétron. Então, eu tenho uma setinha aqui indicando para cima positiva. Significa, quando eu atritar um corpo acima com um corpo abaixo, esse corpo acima fica positivo. Por exemplo, pele humana com pele de coelho. Após o atrito entre essas duas peles, a pele humana ele fornece elétrons para a pele de coelho, então essa pele de coelho fica carregada negativamente, enquanto a pele humana que perdeu elétrons fica carregada positivamente. Por exemplo, pele de coelho e chumbo. Após o atrito, temos que a pele de coelho fornece elétrons para o chumbo, esse fica carregado negativamente, e a pele de coelho positivamente, conforme indica aqui a nossa tabela. Agora nós temos eletrização por contato. Eletrização por contato ocorre em materiais condutores
Então, eu tenho materiais condutores, inicialmente um carregado, outro neutro. Falar que um corpo é neutro significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Uma coisa que eu não mencionei quando eu indiquei lá é a lei de Coulomb. A lei de Coulomb indica a maneira pela qual vamos quantificar o efeito da ação que exerce entre dois corpos que possuem carga elétrica. No entanto, aquela fórmula só nos permite calcular a força de atração ou repulsão desde que ambos os corpos estejam carregados. No caso de um estar neutro e outro carregado, a primeira lei de Coulomb não nos fornece a intensidade dessa atração que ocorre entre esses corpos. Então, no momento que eu encosto um elemento no outro, existe um compartilhamento de elétrons, tá bom? O que transita são elétrons, e essa transição de elétrons vai até o momento que os corpos atingem o equilíbrio. Que equilíbrio é esse? O momento em que ambos os corpos estejam carregados com o mesmo sinal. Comecei A negativo e B neutro. No final, A negativo e B negativo. No segundo exemplo aqui da direita, A positivo e B neutro. No final, fiquei com A positivo e B neutro. Característica. A partir do momento que essas duas cargas que estão em contato, se elas forem idênticas, significa que no final do processo eles terão a mesma carga, a mesma quantidade. Além do sinal, eles também terão a mesma quantidade de carga elétrica. A quantidade de Coulomb será a mesma. Processo de eletrização por indução. Processo de eletrização por indução. Nesse primeiro exemplo aqui, dois corpos condutores neutros, encosto esses dois corpos. Como eles estão neutros, não existirá passagem de elétrons para nenhum dos corpos, porque não existe essa necessidade. Agora, a partir da aproximação de um elemento, esse elemento eu vou chamar de indutor, que está induzindo cargas elétricas. Então, eu vou chegar com o indutor carregado positivamente, aproximar do elemento A. Então, essas cargas positivas exercerão uma força de atração nas cargas negativas desses elementos. Então, os elétrons vão fluir para a região que necessita de elétrons, uma região que está sofrendo a ação das forças das cargas positivas. Então, o que acontece? Tenho essa região que perdeu o elétron. Se ela perdeu o elétron, ela ficou positiva. Mantendo o meu indutor próximo do elemento A, eu chego e afasto o corpo B. Nesse exato momento que eu afastei o corpo B, então significa que aqueles elétrons que saíram do corpo B e foram para o corpo A permanecerão no corpo A. Inicialmente, o corpo A estava neutro, só que ele recebeu elétrons do corpo B, então ele fica carregado negativamente. Em contrapartida, o corpo B perde elétrons, então significa que ele ficou carregado positivamente. Outra maneira de carregar por indução é através do fio terra. Então, como que funciona? Então, vou ter o indutor, vou ter o induzido. Da mesma maneira, pego o indutor, aproximo sem encostar no induzido. Vou proporcionar uma divisão de cargas elétricas, aqui uma polarização nessa estrutura. Um lado mais próximo das cargas positivas fica negativa e o lado oposto fica positivo. Nesse exato momento, pego um fio e ligo ao terra, bem? Estou aterrando. Nesse exato momento, essa região está positiva. Então, para a Terra, ela verifica, opa, essa região precisa de elétrons, porque ela está com ausência de elétrons, essa região é positiva. Então, a Terra envia elétrons para essa região. Conforme nós fizemos do outro jeito, no outro exemplo, então, eu mantendo o indutor próximo do induzido, eu corto o fio terra. A partir do momento que eu corto o fio terra, agora eu posso afastar o indutor. Então, o que acontece? Esse corpo aqui, ele ganhou elétrons da Terra, e pelo fato dele ter ganho elétrons, ele era neutro, ganhou elétrons, então ele ficou carregado negativamente. Característica do processo de eletrização por indução. O indutor e o induzido sempre ficarão com cargas de sinais contrários. O meu indutor é positivo, o meu induzido fica negativo e vice-versa.
Pessoal, então acabamos os conceitos básicos dessa aula 39 e 34. Na próxima aula vamos resolver alguns exercícios. Até mais e um grande